Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O tema do nosso artigo é materiais poliméricos com ênfase em isolantes poliméricos. O nome do nosso artigo é Isolantes poliméricos, visão geral, aplicações e análise da influência de agentes externos nas propriedades elétricas. O nosso grupo é composto pela Ana Luísa, pela Júlia Rios, Marcos Paulo, Maria Elisa e por mim, Roberta. Agora eu vou falar um pouco sobre a introdução do nosso artigo. Desde a descoberta dos materiais poliméricos foram feitas diversas experiências, e as primeiras realizadas com esses materiais utilizavam os polímeros naturais, como por exemplo a borracha. Agora, trazendo para o contexto atual, a gente pode observar que a aplicação dos isoladores poliméricos tem crescido muito em detrimento dos outros isolantes. E isso ocorre devido às inúmeras vantagens que eles apresentam, tornando cada vez mais necessário o estudo desses materiais. Além disso, a crescente demanda por energia elétrica requer cada vez mais a expansão dos sistemas de geração, transmissão e distribuição dessa energia. E como os isoladores estão presentes nesse sistema, a demanda por esses dispositivos está crescendo cada vez mais. Esse artigo vai abordar as aplicações, vantagens, desvantagens, composição e análise das influências de agentes externos sobre os isolantes poliméricos, além de falar sobre os problemas que ocorrem com esses isolantes. E o objetivo principal do artigo é apresentar uma discussão sobre as análises dos artigos referenciados que destacam a influência dos agentes externos degradantes nos isoladores poliméricos. Os isolantes orgânicos foram empregados em aplicações de alta tensão no início do século XX. Após isso, foram-se utilizados os compostos isolantes epóxi, que foram empregados em capacitores porque oferecem uma resistência maior ao trilhamento. Em seguida, os compostos de epóxi cicloalifático foram introduzidos como isolante de distribuição e trouxeram muitos aprimoramentos na característica de resistir ao envelhecimento. No início dos anos 60, foi possível obter polímeros isolantes para extra alta tensão, que eles ofereciam resistência elétrica e ao envelhecimento muito maior, além de serem mais leves que os demais isolantes que existiam antes. Atualmente, os isolantes poliméricos mais usados são compostos de resina de epóxi com borracha de silicone. Esses materiais poliméricos são macromoléculas compostas por várias moléculas menores, sendo divididos em termoplásticos, termorrígidos e elastômeros, e podem ser classificados em fibras, resinas e plásticos. Além disso, os polímeros possuem boa resistência à corrosão, baixa massa específica, baixa condutividade térmica e são isolantes elétricos, devido à sua alta resistência. Os polímeros são classificados em naturais e sintéticos, e como exemplo de sintético tem-se a baquelite, que é amplamente utilizado em equipamentos elétricos por ser um isolante muito bom. Devido ao peso e ao custo reduzido, os isoladores poliméricos têm se destacado em relação ao de porcelana e vidro, mas em contrapartida possuem algumas desvantagens, como por exemplo a dificuldade na detecção de falhas. As principais propriedades elétricas dos polímeros são a resistividade, que pode ser superficial ou volumétrica, e a resistência dielétrica, que estima a conservação do material sem ser prejudicado quando exposto a altas tensões. Isolantes poliméricos. Os isolantes poliméricos possuem vantagem em relação aos outros isolantes, por exemplo, isolantes cerâmicos, que é vidro e porcelana. Entre suas principais vantagens de utilização está a fácil instalação, redução de riscos a pessoas e dano em propriedades quando se ocorrem explosões, peso reduzido. Esse peso reduzido, ele permite projeto de torres leves que requer pouco espaço, o que reduz o impacto ambiental. Além disso, possui boa resistência à contaminação biológica e aos atos de vandalismo. Como desvantagem dos isoladores poliméricos, tem-se a erosão, rastreamento, corte-corona, afrouxamento de acessórios, alterações químicas e principalmente a dificuldade na detecção de falhas. Esses problemas eles foram estudados ao longo dos anos para fornecer um bom funcionamento do material polimérico. Isolantes poliméricos, composição dos isolantes poliméricos. Através dessa figura é possível observar que ele é constituído por três partes fundamentais: o núcleo, as pontas de conexão e a superfície polimérica. O núcleo ele é formado por uma haste de fibra reforçada e por um composto de borracha que o protege de agentes externos. A haste ela é revestida por um composto protetor do qual as aletas fazem parte. As aletas ela é caracterizada pela distância de escoamento do isolador. As ferragens terminais são peças metálicas do isolador, que transmite esforço mecânico do condutor até o seu núcleo.
As pontas de conexão, elas têm boa resistência mecânica e é formado por material condutor, que conecta a linha de transmissão até a distribuição de energia. Esse é o principal objetivo. E, por fim, temos a superfície polimérica e principal, que é composta por uma borracha de silicone que proporciona isolação elétrica e proteção ao núcleo do isolante. Aplicação dos isolantes poliméricos. Os isolantes poliméricos mais utilizados são o isolador pilar e o de suspensão, empregados em médias tensões em rede de distribuição e alta tensão em linhas de subtransmissão. Os isolantes poliméricos, no geral, são aplicados na isolação de cabos, onde são utilizados, por exemplo, isolantes sintéticos como materiais termoplásticos, elastômeros e polímeros reticuláveis. Nos relés, pois neles há uma camada protetora polimérica responsável por proteger contra a corrente elétrica e campo magnético gerados internamente durante seu funcionamento. São aplicados também em disjuntores, pois esses são fabricados a partir de polímeros como baquelite. E o disjuntor é um equipamento eletromecânico que serve para proteger a instalação elétrica de sobrecargas, controlando a corrente elétrica. Também são aplicados em capacitores, pois estes são formados por dois eletrodos que são separados por um dielétrico, que é um isolante polimérico. Mais uma aplicação dos isolantes poliméricos são em fios magnéticos, como mostrado na figura ao lado. Esses fios são utilizados em enrolamento de máquinas elétricas, e os polímeros são empregados no seu revestimento, como por exemplo o verniz ou óleo mineral. Degradação dos isolantes poliméricos. As falhas recorrentes em isolantes poliméricos podem provir de defeitos de produção ou mecânico, trilhamento elétrico, erosões, corona, ruptura, problemas na instalação, presença de poluição, umidade, etc. Para avaliar os problemas, são realizadas inspeções visuais, medições de corrente, de fuga, ultrassom e descargas parciais. Na degradação dos isolantes poliméricos, as mudanças acabam sendo destrutíveis e irreversíveis. Surgem perdas no desempenho e modificações nas propriedades do material ao longo do tempo. Quando submetido a contaminações ou umidade, por exemplo, aparecem correntes que formam um campo elétrico, gerando descargas superficiais que auxiliam o processo de trilhamento, causando assim erosões no material. A presença de impurezas em isolantes poliméricos pode fazer propriedades condutoras aparecerem no mesmo. A tabela ao lado mostra os resultados obtidos através das análises dos artigos que tomamos como referências de um estudo sobre diferentes níveis de poluição aplicados em um isolante HTV, onde pode-se observar que a condutividade aumenta de acordo com o nível de poluição e propriedades como a corrente e a potência elétrica sofrem alterações consideráveis também. Resultados e discussões. Bom, a partir de tudo que o pessoal falou sobre os isolantes poliméricos, nós chegamos à conclusão que eles são muito importantes, principalmente na distribuição elétrica, e é por isso, por causa dessa demanda em relação à eletricidade, que sempre há testes em relação a agentes externos, ou seja, tipo uma poluição, qual é a influência que essa poluição causa no isolante polimérico. A partir das análises que nós fizemos nos artigos, nós montamos essa tabela, onde nós colocamos como agentes externos a poluição, os defeitos externos, contaminação biológica e umidade. Então, em relação à poluição, por exemplo, quanto maior a camada de poluição, quanto mais poluição tiver no isolante, maior vai ser a corrente elétrica de fuga, maior o potencial elétrico e maior o campo elétrico. Já nos defeitos externos, nós não temos alterações significativas no campo e no potencial. Só que no campo elétrico, quanto menor a cavidade desse defeito e mais próximo do terminal de fase, maior vai ser a intensidade do campo. A contaminação biológica, nós não chegamos a conclusões em relação ao potencial e o campo elétrico, e também da umidade em relação ao potencial. Só que a contaminação, quanto maior o impacto da contaminação, há um aumento na corrente. E na umidade, maior a presença da umidade faz com que a passagem de corrente aumente também. Nós concluímos que os isolantes poliméricos são opções muito viáveis, principalmente quando comparado aos isolantes cerâmicos, é o isolante de vidro, e isso por causa das suas propriedades, das suas vantagens, mesmo que haja desvantagens, as vantagens falam mais alto, e isso faz com que haja uma demanda muito alta no mercado, e mesmo como eu mostrei na tabela anterior, tem a ação de agentes externos que afetam o comportamento do potencial, da condutividade também, e mesmo assim os isolantes poliméricos são usados amplamente
na área elétrica. Bom, nosso trabalho foi isso. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado. Boas férias.